Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Adolescentes, a paz do Senhor. Glória a Deus. Fico feliz de estar aqui presente com os irmãos. Eu agradeço a esta oportunidade ao pastor Fernando. Agradeço a todos os obreiros na sua retaguarda, ao presbítero irmão Johnny, que externou a mim esse convite. Os irmãos podem se assentar, por favor, obrigado. Eu quero agradecer a todos que me deu, quero agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade. Estou aqui para falar com os adolescentes, com os jovens, com a igreja, com os líderes, com os pais. Eu vim aqui na direção de Deus para trazer aquilo que o Senhor colocar na minha boca. E hoje eu quero falar com cada um de vocês algo que vai, eu acredito em nome de Jesus, edificar a vida de cada um de vocês. Trago cumprimento do meu pastor Sérgio e todos ali de Cuiabá, a todos os obreiros, a toda a liderança. E vamos seguir em frente enquanto eu faço a leitura bíblica juntamente com os adolescentes. Eu peço, se possível, alguns dos sonoplastas, coloquem o microfone no meio desses abençoados aqui. Eu quero a ajuda de vocês hoje para ler a Bíblia. Coloca adolescente aí bom de Bíblia, para nós também lermos a palavra do Senhor, porque ela é a base em tudo na nossa vida. Amém? Convido a todos os adolescentes e a toda a igreja a abrir a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Leia junto comigo, viu, adolescentes? Acompanhem aí na sua Bíblia. Diz bem assim: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Queridos irmãos, estou aqui para trazer essa palestra, e eu trago um título: o adolescente cristão, incluo os jovens também, e os desafios deste mundo globalizado. A nossa época que nós estamos vivendo é uma época em que os fenômenos estão acontecendo muito rapidamente, as mudanças estão acontecendo de uma maneira muito rápida, e muitas das vezes os nossos adolescentes, os nossos jovens, não estão preparados para lidar com isso. O que muitas das vezes acontece é que até os próprios valores cristãos estão sendo ameaçados. E é isso o motivo de que muitos dos nossos adolescentes, muitos dos nossos jovens não conseguem ser abençoados. Os adolescentes, eles se tornam, ora, participantes dessa mudança, ora, eles se tornam reféns dessa mudança. O que quer dizer isso? Eles estão ajudando nessa transformação, mas ao mesmo tempo a mente, o coração deles não estão preparados. E hoje aqui eu chamo a atenção dos pais, porque antes de nós criarmos uma casa, construirmos uma casa, o que nós temos que fazer primeiro, que fica debaixo do chão, hein, adolescentes? O alicerce. O alicerce, ele tem que estar bem fundamentado. E a responsabilidade desse alicerce é de quem? De quem? Dos pais, tá bom? Dos pais, dos nossos líderes, nossos pastores. Eles são os alicerces desses adolescentes. Se os pais
e os líderes não estiverem preparados para dar um alicerce para esses adolescentes, muitos serão frustrados e não vão conseguir enfrentar os desafios da vida. Eu quero convidar aqui o adolescente que está com o versículo, com o microfone, leia para nós Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Pega o microfone assim, fala com gosto, viu, adolescente? Vocês têm energia para isso. Vamos lá? Coloque aí para nós o microfone, enquanto isso eu vou ler, para não perdermos tempo. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos, e a maldição quando não ouvirdes os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu a cada um de nós, irmãos, a capacidade de escolha. Cada adolescente aqui, eles têm a capacidade de escolher entre a bênção e a maldição. Eles vão escolher aquilo que eles querem. Mas se eles não tiverem uma base para escolher a bênção, eles podem errar o caminho e escolher a maldição. Muitas das vezes por falta de maturidade, por falta de orientação. Eu quero convidar aqui um adolescente que leia para nós Provérbios capítulo 6, verso 20 e 22. Por favor, vamos participar, viu, adolescentes? Leia para nós. Provérbios capítulo 6, verso 20 e 22. Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixais a ler de tua mãe. Quando caminhares, isso te guiares, quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Muito bem. A Bíblia está dizendo aqui para os nossos filhos, olha o que diz, irmãos. Meus filhinhos, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Será, irmãos, que os nossos pais estão ensinando nossos filhos? Será que os nossos pais estão tendo capacidade de ensinar os nossos filhos no dia de hoje, tão globalizado? E agora, neste momento, eu conto um pouquinho do meu testemunho, a qual foi pedido para eu contar para cada um de vocês, e daqui a pouquinho vamos continuar. Eu nasci em São José do Rio Claro, uma cidade do interior, nasci de uma família muito humilde, nasci na roça, literalmente, a cerca de 17 quilômetros da cidade, uma cidade pequena. E naquela época, irmão, eu sou o terceiro filho e sou o mais novo de todos. E a nossa vida ali era sofrida, era muito sofrida. Eu, com 6 anos de idade, nessa época minha irmã mais velha já havia casado. Com 6 anos de idade eu era obrigado a ir para a roça para ajudar meu pai. Meu pai cortava seringa, não sei se os irmãos conhecem, eu também tinha que cortar seringa. Pensa numa coisa ruim, irmãos. Você andar no meio do mato, marimbondo te mordendo, carrapicho pegando na sua roupa, aquela borracha que fede muito, você chegava na escola, todos sabiam que você cortava seringa. Antes de ir para a seringa, irmãos, eu tinha que levantar às 4:30 da manhã, tirar leite de várias vacas, para poder o leiteiro passar, pegar esse leite para a gente vender. Depois que eu saía do curral, a gente ia para a seringueira. E eu trabalhei ali, e meu pai, graças ao Senhor Deus, eu tenho um pai e uma mãe que sempre me orientaram. Eles não têm estudo nenhum, meu pai e minha mãe têm apenas a 4ª série, sempre moraram na roça. E meu pai falava, meu filho, esse lugar não é lugar para você. Esse lugar aqui não vai te trazer futuro nenhum, eu estou aqui porque eu não tive a oportunidade de estudar. E aquilo que eu não tive, eu quero te dar a oportunidade de estudar. Naquela época, irmãos, nós não tínhamos carro, não tinha moto. O nosso transporte para a cidade era de carroça, uma mula que carregava uma carroça, e esse era o nosso transporte para a cidade. Essa mula uma vez empacou numa ponte, ela se levantou e meu pai pula da carroça. Na hora que eu pulei, que eu pisei na ponte, e a ponte estava podre, eu fui para dentro do rio. Então, irmãos, a vida não era fácil. E aí meu pai sempre me incentivava a estudar. Eu andava da cidade até o sítio, era cerca de 17 quilômetros.
mas o ônibus tinha que passar para pegar outras crianças e a gente andava por dia cerca de 100 quilômetros para ir para a escola. Pensa no poeirão, a gente ia com uma roupa, chegava na escola, trocava de roupa, o cabelo cheio de poeira, mas a gente estava lá querendo estudar. Meu pai sempre me incentivava. Minha mãe, uma serva de Deus, sempre também me ajudou. Antes de eu ir para a escola, naquela época adolescente, eu era meio terrível. Minha mãe, antes de eu sair de casa, ela me fazia ler um capítulo de Provérbios por dia. Irmãos, pensa no adolescente que é rebelde e não quer ler. Todos os dias eu tinha que ler pelo menos alguns versículos de Provérbios antes de ir para a escola. Isso para mim era doído, porque adolescente, irmãos, querendo ou não, ele é meio rebeldezinho. Mas a minha mãe forçava ele, todos os dias eu tinha que ler e orar antes de ir para a escola. Todos os dias. E aí eu dou graças a Deus a ela por isso, tá? Porque hoje eu aprendi o segredo do sucesso. Viu, adolescentes? Viu, pais? Ensina os seus adolescentes a ler a Bíblia, a orar, antes de fazer qualquer coisa. Consagre ao Senhor tudo que você vai fazer, porque Ele vai te abençoar. E eu sempre ia para a escola, aquele sentimento assim, Senhor, me dê graça para vencer. Eu não queria ficar em São José de jeito nenhum. Meu desejo era de ir para uma cidade maior. E ali a gente foi. A minha mãe naquela época era muito doente, muitas das vezes, eu como era sozinho em casa, porque as minhas irmãs já tinham casado, eu tinha que assumir a posição dentro de casa. E aos 8 anos de idade, a minha mãe me falou para mim, meu filho, todas as vezes que eu for fazer comida, você vai ficar do lado do fogão. Porque eu não sei, você não pode não ter sua mãe para o resto da vida, você tem que aprender a cozinhar. Não sei também com que idade você vai sair de casa, parecia que Deus já falava para ela que eu ia sair cedo de casa. Eu aprendi a cozinhar. Ela fazia eu lavar meu uniforme todos os dias. Ela falou, você tem que aprender a lavar. Me ensinava a limpar a casa. Ela falou, você também tem que aprender a limpar a casa. Falei, tá bom, mãe. Então a gente chegava à noite, eu tinha que lavar meu uniforme. Quando ela não estava bem, eu tinha que cozinhar para mim e para o meu pai. E ali, irmãos, a gente foi nessa luta, com 13 anos, surgiu uma oportunidade para eu ir para Cuiabá. Para eu estudar, fazer curso técnico integrado em informática ali em Cuiabá. Chegando em Cuiabá, as portas começaram a se abrir. Lembrando, adolescentes, nas minhas orações, todos os dias de manhã, eu falava, Deus, me tira desse lugar. Cortar seringa e tirar leite não é para mim. Eu não quero essa vida para mim. E eu falei, Senhor Deus, abra as portas na minha vida. Minha mãe sempre me incentivava a orar e a ler a Bíblia para que isso acontecesse. E aí com 13 anos eu fui embora para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, entrei numa escola, não gostei. A escola pública tinha muito adolescente envolvido com droga, eu nunca tinha visto aquilo, para mim era tudo muito novo. Eu falei, Senhor, eu não quero estudar nessa escola, eu quero uma escola melhor. Com 2 meses estudando nessa escola, eu fui chamado para estudar em outra escola melhor, a melhor escola pública de Várzea Grande. Comecei a estudar e ali eu pedi a Deus, abra as portas na minha vida, Senhor. E no 2º ano do ensino médio, o meu desejo era fazer medicina. Falei, Senhor, eu quero fazer medicina, mas eu não vou contar para ninguém. Por quê? Porque eu venho de uma família pobre, estudei sempre escola pública. Para mim isso é impossível. Se eu falar que eu quero fazer medicina, eles vão zombar da minha cara. Porque muitos pensam que para fazer medicina tem que ser filho de rico, tem que ter dinheiro. Mas eu falei, Senhor, para ti nada é impossível. E eu sempre orando a Deus. No 2º ano do ensino médio, eu falei, Senhor, meu pai não está dando conta de me manter aqui, eu preciso trabalhar. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu preciso. E sempre orando, irmãos, orando, pedindo a Deus. Eu aprendi a ter comunhão com Deus, irmãos, por causa dos meus pais. Vocês, pais, têm a oportunidade e têm o dever de dar aos seus filhos a oportunidade de ter comunhão com Deus, irmãos. Não é porque é adolescente que eles não têm que ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Quando eu não conseguia, com as minhas forças eu orava e o Senhor me concedia. Muitas das vezes o Senhor não concede a bênção, porque na hora que ele enfrentar a primeira dificuldade, ele vai desistir e não vai orar a Deus, pedindo a Deus para que ajude a transpor essa dificuldade. E chegando aqui em Cuiabá, eu falei, Deus, eu preciso trabalhar. Naquele ano saiu o concurso do Correio para jovem aprendiz. Eu tinha apenas 14 anos. Fiz o concurso, passei em 2º lugar em Várzea Grande. E aí eu assumi o concurso e comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Estudava à tarde, trabalhava de manhã. E essa rotina todos os dias. O dinheiro era pouco, mas me ajudava. No 3º ano eu falei, Senhor, eu quero fazer medicina, e para fazer medicina não tem como passar
sem fazer cursinho. Faculdade particular, meu pai não tem condições de pagar nem uma mensalidade. A mensalidade de medicina hoje está saindo em torno de 9 a 10 mil reais por mês. Tá? Falei, Senhor, sem condições, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor pode me conceder essa oportunidade. E eu fui, irmãos, para o joelho, pedi a Deus que me desse essa bênção. Quando foi no comecinho do ano, que eu estava no 3º ano, eu orando ao Senhor, uma escola particular de Cuiabá abriu concurso de bolsa para estudar naquela escola. Era uma escola conceituada, cara a mensalidade. Eu falei, Senhor, e lá nesse concurso, quem acertasse todas as questões não ia pagar nada. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu fui orar, eu falei, Senhor, me ajuda. Fui fazer a prova. De 30 questões, uma questão foi anulada, eu acertei 27. Eu falei, Senhor Deus, essa vitória é minha, em nome de Jesus. De 600 reais eu pagava em torno de 70 reais com o desconto que eles me deram. Então o dinheiro que eu ganhava no correio eu pagava. Aí começava a luta, irmão. Porque eu trabalhava de manhã, fazia ensino médio à tarde, fazia cursinho à noite. Eu saía 5 horas da manhã de casa, chegava em casa 15 para meia-noite. Todos os dias. E no final de semana eu ainda tinha simulado no cursinho. Falei, Senhor Deus, me dê graça, fiquei doente. Fiquei uns dias afastados. Fiquei muito doente na época, mas eu falei, Deus, me dê da tua graça. E quero contar uma coisa para os adolescentes. Adolescentes, cada oportunidade que vocês tiverem, por mais que seja uma oportunidade pequena, abrace ela. Ela é como um cavalo que passa arriado. Se você pular e subir nele, você vai conseguir. Mas se você nem tentar pular, você não vai conseguir. E no 1º ano do ensino médio, eu falei, Senhor, eu tenho apenas 13 anos. E meu desejo era fazer o Enem. Eu falei, Senhor, eu sei que eu vou parecer um moleque no meio de um monte de jovem lá fazendo o Enem. Mas eu vou fazer. Fiz o Enem, irmãos. E pela graça de Deus, no meu primeiro Enem, no 1º ano, eu já consegui passar em Física na UFMT. Falei, Senhor, vamos lá, continuar. No 2º ano, eu passei para Engenharia. E no 3º ano, eu falei, Senhor, esse é decisivo. Eu preciso passar para Medicina. E orando ao Senhor, saiu o primeiro resultado da primeira chamada para Medicina na UFMT, eu não tinha passado. Saiu a segunda chamada, eu não tinha passado. E aí, irmãos, eu fui para o joelho. Falei, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. E pela graça do Senhor, na 3ª chamada, o meu nome estava lá e eu assumi a minha vaga. Mas tudo isso, irmãos, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu não conseguia lutar com as minhas forças, estava eu no meu joelho pedindo, Senhor, eu não posso lutar, mas o Senhor pode por mim. Adolescentes, o segredo do sucesso está no Senhor Jesus Cristo. Primeiramente Deus e depois o nosso esforço. Viu, adolescentes? Procurem as oportunidades, abrace ela. Eu creio que tem adolescentes aqui que não entraram no ensino médio. Tem Escola Técnica Federal. Você já se inscreveu para a Escola Técnica Federal? Você já foi lutar lá, estudar para tentar passar? Ah, eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha, irmãos. Eu não tinha dinheiro nenhum para pagar nenhum cursinho que eu queria pagar. Mas o Senhor abriu as portas e me concedeu vitória. Assim, adolescente, é com vocês. Vocês podem buscar ao Senhor e o Senhor abrir a porta para vocês. E como eu disse, pais e líderes de adolescentes, vocês estão aqui para dar o alicerce para cada um deles. Pai, cadê o culto doméstico com seus filhos? Pai, você ensinou seu filho a orar quando ele não consegue alguma coisa? Muitas das vezes o filho, pai, eu quero um celular. Ah, meu filho, tá bom. Mês que vem o pai compra para você. Por que você não fala, meu filho, vai orar, pedir a Deus, Deus vai abrir as portas e vai te dar um celular. Hoje, muitas das vezes, irmãos, os pais estão dando tudo de mão beijada para os filhos. Isso, o que acontece no futuro? Quando ele encontrar um não lá na frente, o que ele vai fazer? Ele vai se revoltar. Ele vai, muitas das vezes, revoltar, brigar, criticar. Muitas das vezes vai entrar em luta. Por quê? Porque ele não soube dentro de casa enfrentar a adversidade. Ele não soube orar quando ele passava a necessidade. Então, pai, você tem essa responsabilidade. Vocês, líderes, têm essa responsabilidade de ensinar esses adolescentes. Eles precisam, a Bíblia diz, como a nossa adolescente leu, meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Se você não ensinar o mandamento, se você não ensinar como eles devem andar, como que eles vão andar, irmãos?
Como que eles vão seguir um caminho? Entenderam, irmãos? Então vamos seguir em frente, porque eu tenho algumas coisas ainda para falar com vocês. Filipenses 2,15, leia para nós, adolescentes. Filipenses 2,15. Enquanto adolescente procura, depois que eu entrei na faculdade, irmão, vocês pensam que a luta acabou? Não. O dinheiro que eu ganhava no correio, eu fui obrigado a sair do correio, porque a faculdade é integral o dia inteiro. É o dia inteiro, irmãos, é 24 horas estudando. É difícil, mas o Senhor me deu graça. Eu falei, Senhor, agora eu não tenho dinheiro mais, e agora? Abra uma porta. Eu não sei, Senhor, como vai ser, mas eu creio que o Senhor vai abrir uma porta para mim. No primeiro mês de faculdade, eu falei, Senhor Deus, abre uma porta. E eu falei, aí a Universidade Federal UFMT abriu vagas de bolsas de estudo, de pesquisa, bolsa de alimentação. Eu falei, Senhor Deus, eu vou me inscrever. Das 3 bolsas, pelo menos uma eu vou ganhar. E eu me candidatei e falei, Senhor Deus, abra as portas. E quando saiu o resultado, irmãos, eu recebi as 3 bolsas. Do primeiro mês até o último mês de faculdade, todos os meses eu tinha dinheiro na minha conta. Era um dinheiro maior do que o próprio salário mínimo. Eu falei, Senhor Deus, eu te louvo, porque o Senhor me abençoou. Irmãos, toda a faculdade integral, eu estudava o dia inteiro. Durante a faculdade a gente fazia plantões, às vezes de 36, 48 horas, ia de mala e cuia para o hospital. Mas eu nunca abandonei os trabalhos da igreja. Nunca, irmãos. Escola dominical, estava eu lá. Comecei a dar aula na escola dominical com 15 anos de idade e até hoje eu dou aula na escola dominical. Não foi a faculdade que me impediu de trabalhar para o Senhor. Aliás, foi na faculdade que o Senhor me deu as maiores bênçãos, no ministério também. Eu liderei adolescentes durante todo esse período, durante 2 anos da minha faculdade. Eu também trabalhei. O maior desafio para mim foi com a banda de música. Meu pastor falou, olha, você vai ter uma missão de montar uma banda de música. Irmãos, eu nunca tinha pegado uma partitura na minha vida. Eu nunca tinha visto um instrumento de sopro na minha vida assim pegado na mão. Eu falei, Senhor, eu sei que está difícil, o hospital está puxando, mas o Senhor é comigo, o Senhor vai me dar forças. E ali eu comecei a estudar, chamei um professor, falei, olha, me ensina, vamos montar uma turma. Montamos a turma, irmãos. O ano passado, em fevereiro, começamos a turma. Em maio deste ano, nós inauguramos a banda com aproximadamente 20 músicos tocando para o Senhor. E pela graça de Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estar liderando e ainda regendo aqueles músicos. Então, irmãos, não é a falta de tempo que te impede de servir ao Senhor. Durante a minha faculdade, eu também fui levado ao ministério pela graça de Deus como diácono. E nunca, irmãos, eu deixei a obra do Senhor por causa da falta de tempo. Irmãos, o Senhor, Ele abençoa. Parece que aqueles que têm menos tempo, parece que são os que mais fazem. E parece que aqueles que têm mais tempo são os que menos fazem. E eu falei, Senhor, me ajuda. Porque com essa bolsa que eu tinha na faculdade, eu não podia tirar nota baixa, senão eu perdi a bolsa. Eu falei, Senhor Deus, eu preciso estudar e preciso trabalhar para o Senhor. E ali, eu falei, Deus, me ajuda. E eu, irmãos, eu sou uma pessoa assim, um tanto que cobra muito de mim. E eu não aceitava tirar a menor nota da sala nas provas. O meu objetivo era tirar a maior nota. Eu falei, Senhor, se o povo lá do mundo que vai para farra, que vai para show, consegue estudar, porque eu que sou servo do Deus Altíssimo não vou tirar a maior nota. Irmãos, nós temos a bênção do Senhor na nossa vida. O Senhor Deus falou para o povo de Israel, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Irmãos, Deus não falou, vocês vão para uma terra de sofrimento. Deus falou, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Então, Senhor, eu quero usufruir dessa bênção, desse maná, desse mel que o Senhor tem preparado para nós. E semana retrasada, foi a minha colação de grau oficial na UFMT. E pela graça de Deus, eu sem esperar, eu recebi a laurea acadêmica de aluno com a maior nota durante toda a faculdade. Isso, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Tá? Adolescentes, outro segredo para vocês, escuta aqui, é a humildade, viu? A humildade e a honra são duas coisas bem diferentes, mas aquele que é humilde alcança a honra. Considera o teu próximo maior do que a você. Nunca se diz eu sou melhor do que fulano, porque o Senhor é o que exalta, mas o Senhor também é o que humilha.
Viu, adolescentes? O segredo é você se humilhar. Se alguém te humilhou, não critique, não fale que você é maior do que ele, porque você não é. Nós somos pó e cinza. Eu falei, Senhor Deus, hoje eu sou médico, mas se o Senhor tirar tudo de mim, eu ainda te louvarei, porque a maior bênção o Senhor nos deu, que é a salvação. Viu, adolescentes? É isso, meus queridos pais, que vocês têm que ensinar para os vossos filhos. Se o Senhor dá a bênção para eles, ensina para eles que o Senhor tirar, para que eles não se desviem, para que eles não saiam da presença do Senhor. Há um ditado que diz bem assim, de alguns crentes do passado que dizia bem assim, crente não pode fazer faculdade, porque senão ele desvia. Irmão, sabe por que ele desvia? Porque nossos pais não estão dando o alicerce necessário para eles enfrentar o mundo lá fora. Irmãos, a faculdade ela é difícil, as oportunidades ruins vêm e vem com força, porque ali ele mexe com a sua cabeça. Mas se o adolescente tiver com a mente formada de Cristo, a mente de Cristo, ele não vai se renunciar aos manjares do rei, ele não vai se renunciar, ele não vai se prostrar diante dos altares de Baal, porque ele tem Deus na vida. Ensina seus filhos a ter a identidade de Cristo. Aonde ele for, ele tem a identidade de Cristo. Na faculdade, no primeiro semestre, as pessoas já perceberam que eu era cristão. Eu ia nas festas e não bebia, eu ia nas festas e não dançava. Ele falou, Emerson, você é diferente. Sim, eu sou cristão. Nunca me ofereceram, irmãos, eles nunca me forçaram a beber uma bebida, porque eles viam o que? A marca de Cristo. E é isso que os nossos adolescentes precisam. Vocês, meus queridos pais, ensinam os vossos filhos. Os pais precisam conversar os mínimos detalhes com os vossos filhos. E infelizmente, em muitas casas, os filhos estão sendo como estranhos. Os filhos não têm liberdade de falar com os pais. Eu sou chamado ali em Cuiabá para dar algumas palestras, principalmente para adolescentes. E eu tenho visto o quanto dúvidas que os pais deveriam sanar dentro de casa, os adolescentes não estão tendo ninguém para sanar. Os adolescentes estão crescendo com dúvidas na cabeça. Essas dúvidas vão minando a fé de cada um deles. Líderes, pastores, vocês têm a responsabilidade de trazer os temas polêmicos lá do mundo e discutir com eles. As nossas lições da escola dominical discutiu sobre aborto, discutiu sobre doação de órgãos, discutiu sobre tantas coisas que eles veem lá na escola, mas que muitos pais não estão ensinando dentro de casa. E eles só vão se alimentando do que o mundo diz. A responsabilidade é nossa, líderes, pais e pastores, de ensinar os nossos adolescentes. Hoje, esses dias eu fui chamado para dar uma palestra sobre sexualidade na adolescência. Irmãos, os nossos pais precisam ensinar nossos filhos. Irmãos, eles estão morrendo e nós não estamos vendo. Cadê a liderança para dar uma orientação para eles? Chame um profissional, alguém para falar com eles, eles precisam saber. Liderança, chame um profissional e traga para eles e mostre para eles o que é o mercado de trabalho. Mostre para eles o que é tal profissão, o que é outra profissão. E eu vou falar daqui a pouquinho com vocês sobre alguns passos que vocês, adolescentes, precisam fazer para conseguir algumas coisas na vida. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Filipenses 2,15, cadê o adolescente? E para que sejais irrepreensível e sincero, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis com astros no mundo. Irmãos, essa palavra é muito linda. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, nós somos luz da terra, e sal da terra e luz do mundo. Esses adolescentes são a nossa geração. Eles são o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que diz em Timóteo, 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Vocês, adolescentes, são um exemplo da nossa geração. Na escola, eles reconhecem vocês como cristão? Na escola, você é aquele que bagunça e tira a menor nota da sala? Na escola, você é aquele que traz a palavra de Deus quando tem a oportunidade?
faça a sua parte, que o Deus vai te abençoar. Irmãos, o temor do Senhor, Provérbios 1:7, é o princípio da sabedoria. É isso, meus queridos pais, é isso, meus líderes, que vocês têm que ensinar por essa geração que está crescendo. Que primeira coisa vem o Senhor, depois as coisas materiais. Para nós alcançarmos, usufruirmos da bênção do Senhor, nós temos que ter um bom alicerce. Irmãos, se tem uma coisa que adolescente tem é motivação. Eles têm energia para tanta coisa, e a gente tem que aproveitar essa energia deles. Mas muitas das vezes, essa toda motivação, falta orientação de como usar essa motivação na vida deles. E, olhando para tudo isso, eu pergunto, vocês adolescentes, têm sonho de ser alguma coisa na vida? Ter uma profissão, fazer uma faculdade? Eu creio que vocês têm. Isso se chama sonho, tá? Sonho, vocês falam, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor, eu quero ser, isso se chama o quê? Sonho, tá? Você está sonhando. Mas, irmãos, eu fico preocupado que tem gente que não sai do sonho. Tem gente que fica num sonho eterno, só sonha. Eu chego para alguns adolescentes e falo assim, você quer ser o quê? Não sei. Eu quero ser engenheiro. Ele nem parou para sonhar. E aí, muitas das vezes, você pergunta, passa alguns meses, você pergunta, você quer ser o quê? Eu quero ser tal coisa. Mas você está fazendo alguma coisa para isso? Não dá tempo. O celular não deixa. Meu pai não tem dinheiro. Adolescente, vocês têm Deus na vida, pelo amor de Deus. Vamos lutar, sair do sonho. O sonho, ele é abstrato. Nós sonhamos. Eu quero ser um engenheiro, quero ser um professor, quero ser um pastor, quero ser um obreiro na casa de Deus. Isso é o sonho, é o abstrato. É aquilo que está na nossa mente. Quando você sonha, eu quero ser um engenheiro, você já é um engenheiro? Quando você sonha que você quer ser alguém na vida, você já é essa coisa? Não, você precisa sair do sonho e ir para a visão também. O que eu quero dizer com isso? Você sonhou, mas você precisa ter uma visão. O que significa visão? Você sonhou lá atrás. Visão significa você colocar detalhes no seu sonho. Eu quero ser um pastor. Coloca detalhes no seu sonho. Fala assim, pastor, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que consagrar a minha vida. Para ser pastor, eu preciso entender que lá no futuro eu vou ter que dirigir uma igreja, eu vou ter que manejar bem a palavra da verdade. Muitas das vezes eu vou ter que enfrentar problemas de irmãos e para resolver. Vou ter que ter muita comunhão com Deus. Vai colocando detalhes nos seus sonhos. Você quer ser um engenheiro, por exemplo? Coloca detalhes. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que passar horas de estudo, eu vou ter que renunciar final de semana com amigos, vou ter que renunciar final de semana com a família, assim como eu tive que renunciar muitas das vezes viagens, porque eu estava de plantão. Você vai colocando detalhes. Coloca assim, olha, eu vou ganhar tanto com isso, eu vou ter que trabalhar tanto, vou ter que trabalhar muito ou pouco. Vai colocando detalhes nos seus sonhos. Isso é visão. Não é só o sonho que nós devemos ficar, nós temos que colocar detalhes no nosso sonho. Vocês estão entendendo, adolescentes? Coloca detalhes. Eu quero ser uma professora, um professor. Coloca detalhes, você vai ter que estudar, passar por uma faculdade. Para você entrar nessa faculdade, ou você vai ter que arrumar dinheiro, ou estudar um pouco mais para passar na universidade pública. Mas coloca detalhes. Não fica apenas no sonho, eu quero só ser alguma coisa. Mas coloca detalhes. Veja, visualiza o seu futuro. Você precisa visualizar, tá? Mas antes de tudo isso, antes do sonho e antes da visão, adolescentes, vocês precisam ter o quê? O alicerce que os pais e os líderes de vocês deram para cada um. Tá bom? Porque muitas das vezes vocês vão encontrar lá na frente o que eu vou falar aqui, na hora de resolver as metas, de enfrentar as suas metas, você vai encontrar dificuldades. Se você não tiver Deus na vida, você não vai conseguir vencer. Então você colocou detalhes nos seus sonhos. Você fala assim, nossa, é isso mesmo que eu quero para mim? É isso que eu vou ter que enfrentar mesmo? E aqui vai algumas dicas para vocês. Não conte os seus sonhos para todo mundo. Olha o que diz, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão.
conte os seus sonhos para quem te pode dar conselho, para os seus pais, para os seus líderes. Não sai contando os seus sonhos para qualquer um, tá? Não deixa que os outros escolham por você aquilo que você vai ser no futuro. Irmãos, isso é muito sério. Pais, líderes, não escolham a profissão do seu filho. Quem tem que escolher a profissão são eles. Vocês têm que dar orientação, mostrar, olha filho, engenheiro faz isso, pastor faz isso, médico faz isso. Mostre para eles as oportunidades, mas quem tem que escolher é ele, é ele. Porque quem vai enfrentar o banco de universidade, quem vai passar as dificuldades, são eles. Os pais não podem escolher o que os filhos vão ser, tá? E você vai fazer a seguinte pergunta: esse sonho é de Deus? Faça essa pergunta. Olha o que diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Você não tem que confiar nos outros, você tem que confiar em Deus, adolescente. É Deus que te dá a bênção na sua mão. Entenderam? Seguindo em frente. A visão, como eu disse para vocês, coloca detalhes. Detalhes. Porque quando você coloca detalhes, você vai ver as dificuldades e as facilidades daquilo que você quer ser. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: é isso mesmo que eu quero para mim? Irmãos, é muito triste você chegar numa faculdade, você lutou para entrar ali, e você descobre no meio da faculdade que não era aquilo que você quer. Isso é porque o sonho e a visão não foi bem feita. Viu, adolescentes? O sonho de vocês tem que ser bem sonhado. A visão de vocês tem que ser bem aberta. Coloque o máximo de detalhes no sonho de vocês. Estabeleça uma boa visão. E depois do sonho, o que vem, adolescentes? Os objetivos. Tá, o meu objetivo é o quê? Meu objetivo é ter tal profissão. Então o seu objetivo é esse? Então tá, seu objetivo está lá na frente. Está lá na frente, você precisa chegar nele. E para você chegar nele, você precisa traçar um caminho. Esse caminho, às vezes, ele é tortuoso, ele tem degraus, tem escadas, tem pedras. E aí você vai sentar e fazer o quê? O planejamento. O que é planejamento? É você sentar e ver o que você vai traçar para chegar até o seu objetivo. Adolescentes, leia para nós, Lucas capítulo 14, verso 28. Leia com vida, com força. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Irmãos, planejamento está ou não está na Bíblia? A nossa Bíblia está ensinando: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Isso se chama planejamento. E vocês, adolescentes, eu sei que vocês estão numa fase muito difícil. Vocês querem ficar no celular, querem dormir até tarde, vocês querem ficar brincando na rua, soltando pipa. Esses dias eu peguei um adolescente nosso que toca na banda, ele não estava conseguindo tocar. Eu falei assim: eu sei por quê, porque você estava soltando pipa na hora que era para você estar ensaiando o sax. E eu falei assim: é verdade mesmo. Ou seja, se você não renunciar a muitas das coisas, você não vai conseguir alcançar seus objetivos, tá? Então, isso se chama fazer planejamento, tá? Planejar. Para você chegar no seu objetivo, você vai precisar estudar, você vai precisar renunciar a noites de sono, você vai precisar renunciar muitas das vezes horas de lazer, para você alcançar seus objetivos. E adolescentes, o momento de vocês conseguirem alguma coisa na vida é agora, tá? Vocês estão com toda a energia na vida. Como o pastor disse, vocês não têm que pagar conta de água, não têm que pagar conta de luz, muito menos se preocupa quanto custa a roupa que você vai se vestir, porque vocês têm um pai e uma mãe que mantém vocês, ou um tio, alguém familiar que mantém vocês. O momento de estudar e de escolher o futuro é agora. Porque pergunta para esses jovens se agora eles não têm que trabalhar. O tempo não fica menor, jovens? O tempo diminui.
mas vocês têm toda a energia para dedicar-se ao estudo, para dedicar-se a Deus. Vocês têm toda a energia, o momento é agora. Vocês vão ver que quando chegar lá com 18 anos, vocês vão querer dinheiro, vocês vão querer uma roupa nova, um sapato novo, vocês vão querer trabalhar. E o tempo que você tinha para estudar vai diminuir. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E com 17 anos eu já queria dinheiro. Mas eu falei, não, eu vou passar dificuldade por 6 anos, mas se Deus quiser no final, Deus vai me recompensar. Foi difícil? Foi. Mas foi renúncia. Foi um desejo meu para eu alcançar meu objetivo. E um dos problemas dos nossos adolescentes hoje em dia se chama impaciência. Isso também é dever dos pais ensinar para os nossos filhos. A impaciência, ela derruba muitos sonhos. Olha o que diz Provérbios capítulo 21, 5. Os pensamentos do diligente, o que é diligente? Cuidadoso, habilidoso, tendem à abundância, mas os de todo apressado, tão somente leva ele à pobreza. Viu, adolescentes? Vocês não podem ser impacientes. Vocês têm toda a energia, mas saiba que para alcançar alguma coisa na vida, vocês têm que lutar, dia após dia, até alcançar seu objetivo, tá? Então o seu objetivo, ele está traçado. E na hora que você traçou seu objetivo, vem algumas dificuldades. Quantos aqui falou assim, eu vou estudar para passar, vamos supor, no IFMT. Eu acredito que alguns de vocês já fizeram isso. Aí estuda um dia, estuda 2 dias, no terceiro dia, eu não quero mais. Eu vou dormir até mais tarde. Eu vou soltar pipa, vou para a rua, jogar bola, vou correr, andar de bicicleta. O que aconteceu aí no meio do caminho? Você perdeu o seu foco, o seu objetivo. Então, adolescentes, a preguiça é uma das coisas que tem tirado os sonhos de vocês. A preguiça, ela derruba e leva à pobreza. Vocês, adolescentes, têm energia, aproveita essa energia que vocês têm. Amigos que atrapalham. Isso é importante na idade de vocês. Adolescentes, tem amigos de vocês lá da escola que só querem levá-los para o caminho errado. E vocês têm que se desviar. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, adolescentes, escolham bem os adolescentes, os amigos de vocês que vocês andam. Se você é daquele que fica lá no fundão da escola, lá no fundão da sala, repense bem, você vai alcançar seu objetivo dessa forma? Não significa que todos que estão lá no fundo não estudem, mas o que a gente sabe é que a maioria dos que ficam lá no fundão são o quê? Bagunceiros e não querem saber, não querem ter compromisso. Viu, adolescentes? Abandone, se distancie desses amigos que te atrapalham. Vocês precisam alcançar seus objetivos. Você sonhou, você teve a visão, agora você está a caminho do seu objetivo. Mas se você desviar do caminho, você não vai chegar até ele. Viu, adolescentes? Dormir até tarde. Adolescente gosta de dormir? Gosta de dormir, adolescentes? Gosta, né? Pois é. Eu, na minha adolescência, quando eu entrei no Correio, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, porque eu pegava 2 ônibus para chegar no serviço. Então, adolescentes, deixa de dormir um pouco e vai estudar. Quando eu entrei no cursinho, eu já tinha estudado cerca de metade das matérias que caíam no Enem. E como que eu tinha estudado? Em casa. Em casa sozinho. Através do quê? Do YouTube. Aí você fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar cursinho, meu pai não tem dinheiro. Não sei o que. Adolescentes, vocês têm tudo nas mãos, vocês têm que aproveitar isso que vocês têm. Estuda no YouTube, pega livro de professor, vai estudar, meu querido. Vocês têm toda a energia, vai, levanta cedo. Se você dorme até às 10, dorme até às 7, estuda até às 10, você vai ver que vai mudar a sua vida. Você vai ver que as portas do Senhor vão se abrir. O Senhor ajuda aquele que se esforça. O preguiçoso, Deus não ajuda não, irmãos. Você tem que se levantar e falar, Deus me ajuda e vamos à obra. Quando eu cheguei em Várzea Grande, no primeiro ano, houve um concurso entre as escolas de redação. E quem ganhasse aquele concurso
iria ganhar um curso e um celular. E pensa, irmãos, vindo da roça, nem celular eu tinha. Falei, meu objetivo é alcançar isso aí. E de todas as escolas de Várzea Grande, eu ganhei em primeiro lugar o concurso de redação. Para mim, que vem da roça, irmãos, para mim era a maior alegria. Eu ganhei um curso e um celular. Pensa numa alegria de um rapaz que era da roça, não sabia nem falar direito, não tinha nem vocabulário. Mas o Senhor, Ele dá a bênção do Senhor quando a gente se esforça. Adolescentes, não se diminua, não se sinta um coitadinho. Você tem a bênção de Deus na vida, adolescente. Você não é coitadinho, coisa nenhuma. Deus está na sua vida para você lutar, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que vocês enfrentam até alcançar objetivos de vocês, o medo. Deixa o medo de lado. Se você não se arriscar, você não vai acertar. Eu passei por muitas frustrações? Passei. Eu tinha um sonho, irmãos, tem um projeto chamado Jovens Embaixadores, que leva jovens do Brasil para os Estados Unidos e passa um mês lá. E aí eu falei, Senhor Deus, eu quero participar desse projeto. E aí eu comecei a lutar, irmãos, eu tinha uma seleção regional, depois uma seleção estadual, depois uma seleção nacional, e de cada estado ia um jovem para os Estados Unidos. Eu falei, Senhor Deus, eu quero. Mas o meu inglês, irmãos, eu não tive a oportunidade de fazer curso de inglês. O inglês que eu tenho é um inglês que eu aprendi sozinho na internet. E o inglês que eu aprendi sozinho não me deixa passar fome, não me deixa andar perdido e não me deixou para trás na faculdade. Porque na faculdade, para medicina, uma das obrigações é saber ler inglês. E eu falei, Senhor Deus, me ajuda. O inglês que eu aprendi foi sozinho. Hoje eu quero me aprimorar, quero. Mas naquela época eu não tinha uma fluência de inglês. E aí nessa prova dos Jovens Embaixadores tinha uma prova em inglês. Na teórica eu passei, mas na prática, que era a conversação, eu não passei. Vocês pensam que eu não enfrentei dificuldades? Enfrentei. Era meu sonho? Era. Não consegui? Não consegui, mas vamos para frente, porque a luta continua. Durante a faculdade, eu tive uma professora que começou a me perseguir por falta de prudência minha. Ela começou a fazer algumas coisas que eu não concordava, e na verdade muitos da sala não concordavam, mas ninguém tinha coragem de falar. E um dia eu levantei a mão e falei, ou arrependimento, irmãos. Porque a partir daquele dia, eu já estava no 5º semestre da faculdade, ela começou a me perseguir de uma tal forma, que eu falei, Senhor, ela vai me reprovar. Eu falei, Senhor, me ajuda. E nessas horas, irmãos, o que os pais ensinou que faz a diferença? Porque eu não podia lutar com as minhas forças, mas eu podia, colocar o meu joelho no chão e falar, Deus me ajuda. Ela estava me perseguindo de uma tal forma que ela ia me reprovar. Me dava nota baixa nas provas, eu falei, Senhor Deus, o Senhor é maior. E eu fiz a seguinte oração depois de uma prova que eu fiz, eu falei, Senhor, tira essa mulher do meu caminho. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas tira ela do meu caminho. Irmãos, com uma semana, eu não sei o que aconteceu, e com isso, aí que os meus colegas me conheceram. Falou, Emerson, a sua oração é forte mesmo. E aí, tanto é que hoje eles falam, Emerson, me ajuda a orar para passar em tal prova, em tal residência. Por quê? Eu falei, Senhor Deus, tira essa mulher do meu caminho. Com uma semana, irmãos. Não foi isso que eu desejei para ela, mas com uma semana ela sofreu um acidente, quebrou o pé e ficou 6 meses afastado da universidade. Eu não desejei isso para ela, eu só falei, Senhor Deus, entra com providência e tira ela do meu caminho. E graças ao Senhor, eu consegui passar da disciplina com a nota maior da sala. Porque eu coloquei o meu joelho no chão e falei, Senhor Deus, me ajuda. Então pensa vocês que foi 1000 maravilhas? Não, eu passei dificuldade sim. Eu tinha que às vezes contar moedinhas para poder comer. Eu comia no restaurante popular lá em Cuiabá quando eu fazia cursinho. Pensa numa comida, irmãos, olha, eu não tenho um pingo de vontade de voltar para aquela vida. Eu pagava R$1,50 e muitas das vezes a gente tinha que contar moedinhas para poder comer, restaurante popular. Mas, irmãos, o Senhor me deu vitória. Passei por essa luta, mas eu venci. Vocês, adolescentes, também podem vencer. Acordem cedo, vai estudar, pega livro, pega ajuda de alguém, vai estudar. Mas nunca se esqueça que aquilo que a minha mãe ensinou de ler a Bíblia todos os dias e orar, até hoje eu faço, viu, adolescentes? Viu, pais? É isso que vocês têm que ensinar para os nossos filhos. Ler a Bíblia todos os dias e orar, porque isso vai fortificar a vida de cada um deles e eles vão saber passar dificuldades lá na frente. Entenderam, irmãos? Então, quando você olha para o seu objetivo, você precisa ir em frente.
vai encontrar lutas, vai encontrar dificuldades. Você tem uma meta, chegar lá. E no meio do caminho, às vezes, vai acontecer intempéries. Você vai orar a Deus e Deus vai te dar orientação. Deus vai te dar o caminho a se seguir, se você buscar a Ele. O segredo é ter comunhão com Deus. Viu, adolescentes? Nunca se esqueça do que eu já falei para vocês. A humildade tem que estar na vida de vocês. Se vocês se humilhar, Deus vai exaltar vocês. E quando exaltar, não se esqueça, humilha mais ainda, porque o Senhor vai te abençoar. Agora, se você se exaltar, Deus pode te humilhar. Viu, adolescentes? Pense nisso. Nessa caminhada, adolescentes, vocês não estão sozinhos. Vocês têm algumas pessoas que rodeiam vocês. Tem a família de vocês, tem a igreja e tem os amigos. Nunca, quando vocês conseguirem uma coisa, nunca abandone a sua família. Nunca abandone aqueles que te ajudaram. Nunca abandone as coisas de Deus. Se envolva na igreja, meus queridos adolescentes. Vai ter evangelismo, vá. Vai ter escola dominical, vem. Tem oportunidade para ajudar na limpeza da igreja, vai. Tem oportunidade de trabalhar em alguma coisa da igreja, vai. Oportunidade de tocar na banda, vai. Se envolva com as coisas de Deus, para que as coisas do mundo não entrem na cabeça de vocês. Adolescentes, se envolva com aquilo que Deus tem de melhor para cada um de vocês. Vocês vão ver que Deus vai abençoar. Eu creio, adolescentes, que eu vou chegar daqui um dia, vocês vão falar, daqui a alguns anos, você vai falar assim, olha, obrigado por ter dado aquela palestra, porque eu acordei, eu levantei, saí do sono e fui estudar, fui trabalhar, fui fazer a obra de Deus e o Senhor me abençoou hoje. Eu quero ouvir isso de vocês. Mas vocês precisam se levantar do sono e trabalhar. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Muitos ouvintes esquecidos. O que é isso? Pessoas que vêm, sentam nesses bancos, estão me ouvindo hoje. Mas chega amanhã, eu pergunto para vocês, o que vocês aprenderam? Eu não sei. Os pais, eu estou falando aqui, cadê o culto doméstico? Cadê os conselhos que você tem que dar para os seus filhos? Cadê a orientação de oração, de leitura de Bíblia? Aí chega amanhã, o que acontece? Continua na mesmice, não muda. Isso são chamados de ouvintes esquecidos. A partir do momento que você aprende coisa boa, pais, adolescentes e líderes, coloque em prática. Coloque em prática, porque o Senhor vai te abençoar. Senão não adianta você ocupar esses bancos e não colocar em prática. Aos líderes, aos pastores, se vocês não estiverem animados, os nossos jovens e adolescentes não vão estar animados. Há um ditado que diz bem assim, se o líder corre, os liderados o quê? Caminham. Se o líder caminha, os liderados o quê? Sentam. Se os líderes sentam, os nossos adolescentes e jovens vão o quê? Vão dormir. Então vocês estão com o cajado na mão para seguir, vocês têm que ter uma animação para ajudar esses adolescentes. O cajado aqui é para os adolescentes e para todos os irmãos aqui, viu, irmãos? Porque nós fazemos parte, eles não conseguem lutar sozinhos. Eles precisam de uma orientação, eles precisam de ajuda. Isso é responsabilidade da liderança, dos pais. Quanto tempo os filhos passam na igreja? Às vezes 3 horas, 2 horas. Quanto tempo que ele passa em casa? Todo o restante. A responsabilidade de formar eles como cristãos é de quem? É da igreja ou é dos pais? Dos pais, não é a escola. É responsabilidade da igreja? É, uma parcela, mas os pais têm a maior responsabilidade. Viu, pais? Tira um tempo para com seus filhos. Tira um tempo para ensinar, para dialogar. Não deixe o seu filho como um estranho dentro de casa, porque eles estão ali para que vocês os ajudem. Entenderam? Queridos adolescentes, como que eu devo proceder durante toda a minha vida, durante a minha caminhada? Durante o meu sonho, a minha visão e alcançar os meus objetivos. Primeira coisa, não se descuide da oração. Não é porque é adolescente que não tem que orar. Hoje eu fico preocupado, irmãos, nós chegamos nos ensaios, os adolescentes estão sentados. Cadê a oração? Eu chego ali na nossa igreja, eu sou líder da banda. Antes de nós começarmos o ensaio, todos têm que ajoelhar o seu joelho e orar. Porque se não tiver oração, irmãos, Deus não abençoa. Ser cheio do Espírito Santo. Pais, quantos de vocês sentam com vossos filhos e falam, meu filho, vamos orar,
para que o Senhor batize você com o Espírito Santo. Irmãos, isso está faltando na nossa igreja. Nós estamos preocupados com tanta coisa, mas os pais não estão ensinando os nossos filhos que temos que ser batizados com o Espírito Santo. Isso é responsabilidade de vocês, pais, de vocês, líderes, de ensinar para vocês que vocês têm que buscar o batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, adolescentes? Vocês precisam buscar o batismo com o Espírito Santo. Não se descuide da leitura da Bíblia. A palavra do Senhor, ela é soberana, ela vai à frente de tudo. Ela tem palavras para exortação, para edificação, ela tem tudo o que nós precisamos. Não se oculte como cristão. Se você vai para a escola, vai como cristão. Vai para a igreja, vai como cristão. Mostra que você tem uma identidade. Essa identidade não pode ser perdida neste mundo, porque você é de Cristo. Amém, adolescentes? Não se irrite se for criticado. O segredo, muitas das vezes, é a gente se humilhar, se recolher e dizer: Senhor Deus, me ajuda. Tem coisas que a gente não consegue resolver, que só Deus resolve por nós. Queridos adolescentes, eu espero que o meu testemunho sirva de exemplo para cada um de vocês. Eu não desejo para vocês ir lá para a roça cortar seringa, nem tirar leite, nem andar de carroça para chegar na cidade, nem andar 100 quilômetros, pegar um poeirão para chegar na escola. Não esperam chegar nessa situação para que vocês acordem para a vida. Mas aproveite a oportunidade que vocês têm. Aproveite a oportunidade que vocês têm hoje. Estudem, trabalhem, lutem, envolva com a obra de Deus, porque vocês têm energia. A palavra de Deus diz bem assim, em 1 João 2,3: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Viu, pais? A palavra de Deus está em vós, porque quem ensinou vocês? E já vencestes o maligno. Essa promessa é para vocês, queridos adolescentes. Essa promessa é para vocês, jovens. Apocalipse 3,8, eu deixo para vocês. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Viu, adolescentes? O segredo está aí. Busque ao Senhor enquanto é tempo. E uma coisa aqui que eu quero abrir um parênteses. Queridos líderes, queridos pais, hoje eu estou preocupado com uma coisa que está acontecendo em nossas igrejas. Alguns estão minimizando os problemas, outros estão super corrigindo. O que significa isso? Eu vou explicar. Muitos estão esquecendo das dúvidas que os nossos adolescentes têm, e não estão ensinando eles, não estão dialogando com eles e tirando as dúvidas que eles têm dentro da igreja. E outros estão super corrigindo, e colocam o foco só nos adolescentes. Só eles estão errados, só eles fazem coisas erradas, mas se esquecem que eles precisam da nossa ajuda. Entenderam? Eles precisam da nossa ajuda. Não seja minimalista demais, não se esqueça dos problemas deles, mas também não seja super corretor, porque isso também afoga o coração deles. Então, adolescentes, que sejamos obedientes à palavra do Senhor. Vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel. A bênção do Senhor está sobre vocês. Lute, prossiga, que vocês vão conseguir vencer na vida. Tá? Não precisa ser médico como eu sou. Às vezes você pensa, você quer que todo mundo seja médico? Não. Mas aquilo que você pegar para fazer, faze com alegria, com vontade, que Deus vai te abençoar em tudo que você for fazer. Viu, adolescentes? Assim, irmãos, eu espero que isso seja de motivação para os nossos adolescentes. Não sejam um adolescente fracassado. Vocês têm Deus na vida, por favor. Lute, prossiga, que Deus vai dar vitória a cada um de vocês. E nesse momento eu agradeço essa oportunidade. E quando precisar, irmãos, a gente está aqui para ajudar. Tá? Eu tenho o maior prazer de ensinar para adolescentes, porque eles são o futuro da igreja. Se nós não ensinarmos, irmãos, muitos deles vão crescer sem base, sem alicerce. Esse é o nosso dever, ensinar para cada um deles. Vocês entenderam, adolescentes? Entenderam? Fala um amém aí. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade ao pastor Fernando, a todos os obreiros. Que Deus os abençoe e continue orando por mim, para que Deus continue me dando graça,
para trabalhar, para ajudar na obra do Senhor e juntos irmos morar no céu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.